Oi, deixa eu te contar uma história. Vinte e quatro de julho de 1998. Após perderem contato com a equipe Bravo do Serviço de Resgate de Táticas Especiais da cidade de Raccoon, a equipe Alpha da STARS é enviada à Floresta Arklay para as várias casas de suspeita de canibalismo. Eles encontram o helicóptero da equipe Bravo e também acabam encontrando Kevin Dolan inconsciente. Eles continuam explorando até que encontram cachorros zumbis que os atacam, e pedem Joseph Frost e Brad foge com seu helicóptero. Eles encontram uma mansão, mas um deles, Chris O'Barry, entra depois. Um deles se separa para investigar barulhos em uma sala. E encontram Kenneth sendo devorado por um morto-vivo /zumbi. O personagem logo descobre que a equipe Bravo foi destruída. Florence Speller foi atacado por corvos infectados e uma pessoa desconhecida atirou em Enrico Marini. Richard Aiken é mordido por uma cobra gigante e Rebecca Chambers é salva pelo Chris, sendo a única sobrevivente da equipe Bravo. O personagem então descobre que a mansão era um laboratório de pesquisa da Umbrella, uma corporação farmacêutica que produz armas biológicas em sigilo e por motivos desconhecidos. Os zumbis foram infectados pelo vírus Tyrant, vírus T, e o personagem se encontra com Wesker, que na verdade é um agente da Umbrella, e ele liberta Tyrant T-002, uma arma biológica criada por meio da exposição prolongada ao vírus T. Após a morte de Wesker causada pela criatura, o sistema de autodestruição é acionado e a mansão é destruída. O melhor final e o que é canon para a história é que Brad retorna em busca deles e eles conseguem escapar. Jill, Chris, Barry e Rebecca então escapam da mansão e conseguem sobreviver mais um dia. Na região do centro-oeste dos Estados Unidos, na cidade de Raccoon City, aconteceu um surto viral do vírus T. Quase todas as pessoas foram transformadas em zumbis. No entanto, um policial em seu primeiro dia de trabalho, ele para em um posto de gasolina e se depara com os zumbis. E então conhece Claire Redfield, que procura seu irmão Chris. Sim, aquele Chris. Tendo acabado de chegar na cidade, os dois partem para o departamento da polícia de Raccoon para descobrirem o que está acontecendo. Mas acabam se separando devido a um caminhão desgovernado dirigir o carro que eles estavam. Depois do ataque de alguns zumbis, o protagonista indo na base policial descobre que a delegacia está abandonada e a maioria dos policiais foram mortos. E que aliás o Chris foi para a Europa investigar a Umbrella. Os dois protagonistas então se separam. Claire conhece Cherry, uma garota que estava fugindo de uma criatura desconhecida.
E o Leon conhece a Ada Wong, que afirma estar procurando seu namorado John, um pescador da Umbrella. Então é revelado que o oficial superior de Leon, chefe da polícia de Raccoon City, havia sido subornado pela Umbrella para ocultar provas e experimentos da empresa nos arredores da cidade. Ele também ocultou o desenvolvimento do novo vírus G, que é capaz de causar mutações generalizadas no corpo de um ser humano e transformá-lo em uma arma biológica. Ele tenta atacar a Claire, mas é morto por um mutante da polícia. Então ela e Cherry escapam através dos esgotos e se separam. Após se afastar de Leon, Ada se depara com Cherry e pega um pendente de ouro que a menina deixou cair no chão enquanto fugia. Ainda nos esgotos, ela se une com Leon de novo, porque ele insiste que ele deve proteger ela. E eles encontram uma mulher de meia idade que dispara em Ada, mas Leon acaba interceptando e leva o tiro. Após alcançá-la, ela revela ser Annette, mãe de Cherry e esposa do William Birkin, o cientista da Umbrella criador do vírus G. Na tentativa de proteger esse trabalho dos agentes especiais enviados pela sede da empresa, ele injetou-se com o vírus e se transformou na criatura que está perseguindo Cherry. Ada descobre que o medalhão de ouro contém uma amostra do vírus G e depois retorna para Leon cuidando dos experimentos. Então, a Claire se reúne com a Cherry e descobre que o Birkin implantou um embrião para produzir descendentes de sua filha. Eles entram numa fábrica abandonada conectada a uma instalação de pesquisa e Annette revela que Ada é uma espiã enviada para roubar o G-Virus. Ela tenta fugir com outra amostra do G-Virus, mas é mortalmente ferida por seu marido multado. Antes de morrer, ela diz a Claire como criar a vacina para acessar o crescimento do embrião da Cherry. E assim eles fogem de trem. Você pensa que acabou? Falta pouco, mas ainda não. Birkin vai atrás deles e é destruído graças ao sistema de autodestruição. E agora sim, pode-se dizer que acabou Resident Evil 2. This pandemic has spread faster than any disease in modern history. Angry mobs roam the city, burning buildings. Authorities are bracing for more rioting tonight. He was knocked unconscious. He had school Citywide emergency has been declared. The CDC has quarantined the lower Midwestern region of the U.S. Commitment, honesty, integrity, these are the core values that create the foundation for Umbrella. It's this foundation that will continue to build a brighter future for all of us.
24 horas antes dos acontecimentos de Resident Evil 2, setembro de 1998. Mais um dia normal, acordando após uma ótima noite de sono. Cara, já fiz essa parte umas 3 vezes, cara. Antes de gravar, antes de ter essa ideia, cara. Por isso que eu já fui logo no ponto, tá? Sim, era um sonho. Acordou em um sonho, agora tá acordando de novo. Bem, né? Estamos de volta com minha diva, Jill Valentine. As investigações, né, do incidente da mansão não teve resultados muito bons e informações sobre a Umbrella. E uma carta. E outra carta. Oi. Na verdade, nem eu, né? Aí vão ligar pra gente, né? O Brad liga pra avisar que estamos chegando e jumpscare. Alright, let me grab my. Parece um pombo, a cabeça de pombo. Ele tenta atirar nele, né? Mas ele parece que é imortal. Aí eu pulo. Esse bicho me deu um monte de susto, cara. Cara, além desse bicho ser feio, ele é imortal, velho. Imortal. O nome dele é Nemesis. Tinha que ser Nemesis mesmo, né? Combina com ele. Combina com ele. Aqui eu te conto o Brad. E basicamente o Nemesis foi criado para acabar com os sobreviventes da STARS. Ele não gosta da gente. Da gente? Como assim da gente? E o Brad é atacado. Acaba infectando ele. Ele acaba virando um zumbi. E a Jill encontra um policial inconsciente, pega uma arma que tava com ele. E aparecem mais zumbis. E um helicóptero vê a gente, falando pra gente ir pro térreo. E chegando lá, tem um helicóptero lá pra nos ajudar. Mas Damn it! It's my turn, bitch! nada agressivo, graças a Deus.
Opa! O cara deixou o negócio no chão. Who are you? What are you doing? Enfim, esse é o Carlos Oliveira e ele veio nos salvar. O Carlos nos leva até a estação de trem, que está reunindo sobreviventes. E, aliás, o Carlos faz parte do Serviço de Contramedidas de Risco Biológico da Umbrella, o BCS. Ele e mais 3 membros, Mikhail Viktor e Nikolai Zinoviev. Enfim, se você botar o tempo a funcionar, quem tem que fazer isso? A Jill. E a gente tem que sair do outro lado e subimos algumas escadas e chegamos no primeiro ponto de salvamento do jogo. And how do I do that? Let's start by restoring power. I'll navigate you to the substation once you hit the main road. Copy that. Let's do this fast. Então é isso. Eu vou tentar fazer a segunda parte o mais rápido possível. Só não fiz tudo porque ia ficar muito longo. Se gostou, deixa o like.